Criançada, já pode vir pra cá. Vamos lá então, criançada. Lembra daquela música Sou Feliz? Não? Então eu vou lembrar vocês.
Essa próxima música, acredito que seja uma música nova para vocês. E pela letra dela, eu acredito que seja uma mistura de vários salmos. E te convido a pensar o que Deus é para ti. Através do que ela fala. Consolo
te louvarei, Senhor. Senhor Deus e Pai, Tu és refúgio, Tu és consolo, Tu és fortaleza, esperança, escudo, torre forte. Mas acima de tudo, Pai, Tu és exaltado, Pai. Não há nada maior que Tu, Pai. E que isso possa ser uma verdade na nossa vida, Deus. Que possamos Te exaltar, Te dar o devido louvor, reconhecer, Pai, que nós não somos nada. E Tu que é tudo, Pai, veio até nós e se fez o menor dos menores, para ser o maior dos maiores. Obrigado, Pai. Abençoe esse tempo aqui, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, gente. Bom dia, tudo bem? As crianças do amarelo e do verde podem subir, até 7 anos podem subir. E as que ficarem, tem um materialzinho ali atrás, se não pegaram ainda, para anotar. E o pessoal que está lá atrás de pé, gente, tem bastante lugar agora aqui que as crianças subiram. Bastante é uma palavra forte, né? Mas tem alguns lugares. Muito bem, eu prometo que até 1h pouco a gente está liberado, gente, fiquem tranquilos. Nós temos o privilégio de ver o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, né, no dia do batismo. É tão bom perceber a forma como Deus ele é pessoal ao conduzir cada um a si, usa pessoas, usa situações adversas e vai trazendo e atraindo essas pessoas para Ele, né? E que seu nome seja glorificado através desses testemunhos que nós vimos hoje. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Semana passada o Olavo falou no capítulo 13, nós temos feito essa série no Evangelho de João, onde temos visto capítulo por capítulo, e hoje então nós chegamos aqui no capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 1 até o 14, então João 14, do 1 até o 14, um texto muito propício para um dia de batismo, né? Então acompanha comigo a leitura aí. 14, 1 até o 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelos testemunhos que ouvimos aqui. Obrigado pelo tempo de louvar o Teu nome também com as canções. Obrigado porque nós temos o privilégio agora de termos a Tua palavra exposta mais uma vez aqui diante de nós nessa manhã. A minha oração, Senhor, é que o Senhor use esse tempo de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos conduz para a Tua palavra, nos conduz para perto de Ti. Nos dá entendimento, Pai. Abre as nossas mentes, os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui nesta manhã. É em Teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Muito bem, Jesus aqui começa, então agora, como eu comentei ainda lá no capítulo 12, nós vemos que
As coisas começam a acontecer muito rápido agora na vida de Jesus. Esses são, né, os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Embora nós tenhamos ainda muita coisa para acontecer, esses são relatos desses últimos momentos de Jesus com eles. E ele então tem esse papo, essa conversa profunda com os seus discípulos, e tudo isso é motivado por aquilo que está acontecendo no contexto, nos capítulos anteriores aqui. Então, como a gente viu, era Páscoa, havia muita gente ali em Jerusalém, eles queriam ver Jesus, os gregos já tinham pedido para ver Jesus, nós não sabemos quem são esses gregos, mas até os gregos já estavam pedindo para também conversar com Jesus, e enquanto isso a resistência dos mestres da lei, dos fariseus, começa a ganhar cada vez mais intensidade. Eles começam então a planejar a morte de Jesus, e a cada instante eles estão tentando de alguma forma capturar Jesus, prender Jesus, mas eles têm muito medo porque o povo, um grande número de pessoas está seguindo Jesus, então eles têm medo de sofrer uma represária do povo, e então eles começam a agir mais nas sombras, né? A planejar a morte de Jesus. E aí então ele dá aquele testemunho, onde o Olavo falou na semana passada, sobre amar uns aos outros, esse novo mandamento, ao qual nós fomos muito bem ministrados na semana passada pelo Olavo. E agora então ele começa a falar sobre a sua partida, mas isso não cabe na escatologia dos seus discípulos. Os seus discípulos começam a pensar, como assim o Messias está dizendo que ele vai para um caminho onde ele não pode ser seguido? Que história é essa? Que papo é esse? Porque vocês lembram, para os discípulos, Jesus era o Messias, mas um Messias político. Queria estabelecer o seu reino na terra fisicamente e acabar com aquele peso todo de Roma, do Império Romano sobre eles. Eles iriam reinar com Jesus sobre todas as nações. Era isso que o judeu tinha na sua cabeça quando falava do Messias. E agora o Messias está dizendo que vai para o Pai, e para onde ele vai não podem ir. Como assim? Que história é essa? Isso começa a não caber muito na escatologia dos discípulos. Então, para eles, o Jesus seria esse rei, né, aqui na terra, queria governar com todos os judeus. E aí eles começam então a questionar a Jesus a respeito da sua fala. Como assim? Né, nos mostra o Pai, então, pelo menos, para a gente ter certeza que tem o Messias. E eles começam a duvidar ali em seus corações, talvez, a respeito do que Jesus estava fazendo, de quem era Jesus. E essa passagem que nós lemos aqui, ela pode ser dividida em 5 partes. Nós vamos deter em uma delas, fiquem tranquilos, tá? Mas ela, para a gente entender aqui, a gente pode dividir ela em 5 partes. Versículo 1, Jesus diz para que os seus discípulos creiam nele, não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim, né? Tenham fé. Jesus começa essa conversa dessa forma. No versículos 2 e 3 ali, então, Jesus fala as razões por que eles poderiam crer nele, para que eles não ficassem preocupados. Jesus dá as razões para isso no versículos 2 e 3. E em seguida, então, Jesus fala sobre esse caminho para o Pai, onde ele fala a famosa e muito conhecida frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que nós vamos estudar com um pouco mais de calma nessa manhã. Uma quarta parte, então, dos versículos 8 até 11, Jesus diz para os seus discípulos que eles já podem experimentar essa comunhão com o Pai aqui e agora, dos versículos 8 até o 11. E por fim, versículos 12 até o 14, Jesus encoraja então os versículos dizendo que eles vão continuar o seu ministério. Aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês farão ainda coisas maiores. E tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele está incentivando então os discípulos a, mesmo depois que ele partir, continuar. E é aquilo de fato que acontece, né? Os seus discípulos, os apóstolos, continuam então a sua obra. Mas, como eu falei, nós vamos ficar aqui no versículo 6, onde nós vamos tentar entender um pouquinho melhor o que Jesus quer dizer quando ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, e principalmente que ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio dele. Mas não sem antes, mesmo numa mensagem mais curta, nós termos a nossa rima, nossa proposta para esta mensagem, e ela hoje vai ser até mostrada aí, então fica mais fácil, né, de memorizar. Permanecendo no caminho, a verdade nos é revelada. Esta verdade nos liberta e a vida eterna nos é dada. Certo?
Vamos tentar entender, amarrar tudo isso aqui numa ideia só. Então, a primeira afirmação de Jesus no versículo 6 é: eu sou o caminho. Por causa do pecado, desde Adão e Eva, nós estamos separados de Deus. Nós estamos mortos espiritualmente. Eu sei que de tanto a gente ouvir a respeito do pecado e de estarmos separados, às vezes a gente perde a noção da profundidade, da feiura daquilo que representa o pecado. Mas não se deixe enganar, o pecado, ele é tão sério para Deus que o seu Filho se entregou na cruz para pagar o preço desse pecado. O justo juízo de Deus sobre a humanidade só foi pago porque Ele mesmo, sendo homem, se entregou na cruz para pagar. Eu e você não tínhamos a menor condição de pagar esta dívida. O pecado é algo sério, o pecado define o nosso destino eterno. Não só nessa vida nós experimentamos as complicações, as consequências do pecado, quando nós o cometemos, ou mesmo o pecado de forma geral. Nós experimentamos doenças, nós experimentamos problemas nos DNAs, nós experimentamos problemas de convivência, e isso tudo é consequência do pecado desde a queda. Fora as consequências dos pecados que nós cometemos deliberadamente e que nós começamos a colher em nossas próprias vidas. E Jesus está dizendo que Ele é o caminho de volta para o Pai. Ele afirma: eu sou o caminho. Em outras passagens ele vai dizer que Ele é a porta pela qual nós passamos para adentrar ou para reatar esse relacionamento com Deus. Na busca por completar as nossas vidas, porque, não se engane, independentemente de nós conhecermos a Jesus ou não, nós todos, seres humanos, temos um desejo profundo de saciedade e que nós buscamos em todas as outras coisas e não encontramos, a não ser em Deus, por meio de Cristo. Só Ele pode saciar de fato a nossa alma, só Ele pode preencher de fato a nossa vida. Não adianta a gente se enganar, muitas vezes a gente busca, através de outras coisas, preencher isso nas nossas vidas, filosofias, religiões, estudo, ganhos financeiros, relacionamentos interpessoais, mas nada disso satisfaz o nosso coração plenamente. E se a gente for honesto conosco mesmo, nós vamos chegar a essa conclusão: nada satisfaz o nosso coração. A gente estabelece um alvo, e quando a gente atinge esse alvo, a gente espera experimentar a saciedade, mas o fato é que a gente precisa estabelecer um novo alvo, porque esse já foi. E quando nós temos um relacionamento com Jesus, quando nós andamos por este caminho, que é Cristo, aí sim nós podemos experimentar saciedade nas nossas vidas. Só existe um caminho. Essas pessoas que se batizaram hoje, elas percorreram e estão percorrendo este caminho. Este caminho foi apresentado por alguém, por alguma circunstância, e essas pessoas começaram a percorrer este caminho. E este caminho é Jesus. E só há um caminho até Deus. Jesus não é mais um, não é um dos, é o único caminho para chegar até Deus. Nada nem ninguém, nenhuma boa ação, nenhuma vida aparentemente reta é capaz de nos religar com Deus. Somente Jesus Cristo, somente Jesus, somente a fé em Cristo é que vai nos levar por este caminho. A segunda afirmação de Jesus: eu sou a verdade. Então Jesus afirma que Ele é o caminho e Ele afirma que é a verdade. E a minha pergunta é: será que existe uma verdade objetiva? Nós vivemos em época em que a verdade parece algo líquido, parece que a gente tenta pegar água com a mão e essa verdade escoa. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua realidade, cada um enxerga o mundo de uma forma. Será que é possível, em nossos dias, afirmarmos que nós temos uma verdade única e objetiva? E a resposta é sim. Nós temos uma verdade única e objetiva, e essa verdade é a palavra de Deus. Este engano diabólico de que cada um tem a sua verdade, cada um vive a sua vida como quer. Que legal que é essa verdade para você, mas a minha verdade é outra. Isso não existe, a verdade é uma só.
e é a palavra de Deus. E Jesus diz: eu sou a verdade. De fato, Jesus é, no início do Evangelho de João, chamada de Logos, o verbo, a palavra, a ação de Deus. Ele é a palavra. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus, à Bíblia, o cânon, mas Jesus também é a palavra. E por isso ele pode dizer: eu sou a verdade. Você quer verdade? Você quer ter uma âncora nesse mundo louco que a gente vive, de realidades aleatórias? Essa verdade é Jesus. Ele é a verdade. E ele diz mais, ele diz que essa verdade vai nos libertar. E aí nós podemos enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Todos nós que cremos em Cristo, podemos lembrar o dia em que parece que as escamas caíram de nossos olhos. E às vezes a gente lia a Bíblia e ela não tinha muito sentido, a gente ouvia outras pessoas falando a respeito de vida devocional, de oração, e aquilo não tinha muito sentido, a gente ouvia pregação e aquilo entrava por um ouvido e saía pelo outro, mas um dia a verdade nos libertou. E aquilo tudo começa a fazer sentido, e a gente pensa: como que antes eu não enxergava isso? Como que antes isso não era uma verdade para mim? Jesus é a verdade. Ele é a verdade absoluta, em qual nós podemos alicerçar toda a nossa vida. Inclusive ele vai dizer que aquele que alicerça a sua vida sobre essa verdade, podem vir os ventos, pode vir a chuva, e essa casa vai permanecer. Não quer dizer que o vento não vai vir, não quer dizer que a chuva não vai bater, mas ela vai permanecer de pé, porque está alicerçada na verdade. No capítulo 17, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, daqui a alguns domingos, quando chegarmos lá, o Senhor Jesus vai dizer, no versículo 17 de João 17, que santifica-os na verdade. Jesus está orando nessa passagem. E ele fala: santifica-os na verdade. Qual é essa verdade? A tua palavra é a verdade. Toda a realidade, toda a verdadeira realidade, ela foi feita, criada por Jesus, e é Jesus. E que bênção nós podermos, num mundo caótico como a gente vive, termos um lugar onde a gente pode ancorar as nossas vidas, onde a gente pode correr sem ter nenhuma dúvida de que aquela é a verdade, que aquele é o melhor para a minha vida. Jesus não apenas fala a verdade, Ele é a verdade. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes. Mas nenhum desses caminhos é perfeito. Há somente um caminho, há somente uma perfeição. E esse caminho e essa perfeição é Jesus. A pergunta para nós essa manhã é: qual caminho nós temos buscado? Qual caminho você tem buscado? É o caminho da religião? É o caminho dos estudos? É o caminho das boas obras? É o caminho do mérito próprio para tentar de alguma forma ganhar o favor de Deus? Qual caminho você tem seguido? Aonde você tem se empenhado? Aonde você tem colocado a sua esperança? Somente em Jesus nós encontramos a verdade que nos liberta. E a terceira afirmação de Jesus é: eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Deus, na pessoa de Cristo, é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a existência. É Ele quem dá e tira a vida. É Ele quem mantém ou não mantém a vida. Todo o universo está sendo mantido neste momento por Jesus Cristo. Se você está aqui nessa manhã, se você está respirando, se você pode encher o seu pulmão de ar, se você pode pensar, se você pode se alegrar, se você pode se entristecer, é só porque Deus, pela sua graça, está permitindo que isso aconteça. Não pense, não se engane, que você pode acrescentar um minuto que seja a sua própria vida. Não tem como. A vida é Jesus. Mas a vida que Jesus se refere aqui não é só a vida física, é também a vida espiritual. Lembra que eu falei no início, por causa do pecado, nós estávamos separados de Deus, mortos
espiritualmente. Nós éramos zumbis, né? o The Walking Dead. Mortos espiritualmente. Eram mortos que caminhavam, que falavam, que se relacionavam, mas mortos espiritualmente. E Jesus é a vida. É Ele quem nos traz das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz. É Ele quem nos dá vida. E mais, não é qualquer vida, mas é vida em abundância. E aí mesmo que as coisas possam estar dando errado, não acontecendo como a gente deseja, a gente pode experimentar paz, felicidade, porque é Ele quem dá vida. E a gente pode descansar, porque no final das contas, mesmo que as coisas estão dando errado, mesmo que a gente não está do jeito que a gente gostaria de estar hoje, se é Ele quem cuida da gente, se Ele é o bom pastor, de acordo com o Salmo 23, tudo aquilo que eu preciso, eu tenho. E o que eu não tenho, eu não preciso. Aquele que crê em Jesus tem essa vida, tem a vida eterna, tem a esperança de um dia tudo isso aqui passar e estar na eternidade com Ele no céu, onde não vai mais ter choro, não vai mais ter fome, não vai mais ter tristeza, não vai mais ter pecado, não vai mais ter engano, não vai mais haver mentira, não vai haver mais machucado causado por outras pessoas, nós não vamos mais machucar as outras pessoas. Alegria eterna na presença de Deus. Jesus é a fonte, o sustentador e o mantenedor de toda a vida. Jesus morreu naquela cruz, e este é o caminho que Ele está seguindo aqui. Por isso Ele já está nesse tom de despedida dos discípulos. Mas Ele não ficou preso naquela cruz, Ele ressuscitou. E é justamente isso que nós deveríamos ansiar. O dia em que nós estaremos com Cristo, na esperança da ressurreição, porque Ele mesmo ressuscitou. Ele foi o primeiro daqueles de todos nós que cremos e que vamos ser ressurretos no último dia. Isso é vida, que Jesus se refere. Não só a vida aqui agora, essa também, mas principalmente a vida espiritual que nós podemos ter de volta com Deus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem citando o F.F. Bruce, vai ser projetado, e ele, sobre essa passagem, ele faz esse parágrafo dizendo assim: sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, e a verdade em que vocês devem crer, e a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Amém. Qual caminho você tem seguido? Aonde você tem depositado a sua vida? No mesmo capítulo, no versículo 21, Jesus vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aquele que me ama obedece às minhas palavras. E para obedecer, para amar esse Cristo, nós precisamos conhecer a sua palavra. O meu desafio para você é: avalie sua própria vida. Avalie honestamente diante de Deus a sua própria vida. E se arrependa. Se arrependa, volte atrás. Peça por perdão, peça a Deus por arrependimento. Porque Jesus termina esse versículo dizendo, versículo 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não se engane, pensando que você pode viver a sua vida de qualquer jeito, amando qualquer outra coisa, e que lá no fim você vai estar no reino de Deus com Jesus. No mínimo isso é hipocrisia, para não dizer que é mentira. Aquele que me ama obedece a minha palavra. O batismo não salva a gente. Alguém vir aqui mergulhar na água, sair da água, dar o seu testemunho, isso não salva ninguém. Isso é só aquilo que já aconteceu no coração e que está sendo testemunhado aqui.
Para vocês que são batizados hoje, para vocês que são batizados há 1 ano, há 5 anos, há 10, quanto mais? Vamos embora. O batismo não salva, gente. Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos buscar arrependimento e perdão dos pecados. O batismo não salva, a religião não salva, bom comportamento não salva. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, onde podemos ver, Senhor, a forma como o Senhor trouxe cada um para perto de Ti. Obrigado porque nós podemos, Pai, pensar a respeito do dia em que Te conhecemos, do dia em que o Senhor nos alcançou pela Sua infinita graça. O dia em que o Senhor nos trouxe, Pai, das trevas para a Tua maravilhosa luz. Senhor, que isso nos constranja a avaliarmos a nossa própria vida, sinceramente, diante do Senhor. O Senhor afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, Pai, e que ninguém tem vida com o Senhor, a não ser tendo um relacionamento contigo. Senhor, que Teu Espírito Santo sonde os nossos corações, que aqueles de nós que já cremos no Senhor possamos buscar, Pai, onde temos caído, onde temos errado, e darmos os passos necessários em direção à mudança, à santificação, pela força da atuação do Teu Espírito em nós, Pai. Se há alguém aqui, Senhor, que não Te conhece, que não tem um relacionamento contigo, Pai, que da mesma forma o Teu Espírito convença do pecado e do arrependimento. Que Teu Espírito Santo traga essas pessoas, usando outras pessoas, usando situações, como vimos aqui nesses testemunhos do batismo. Não porque, Pai, qualquer um de nós aqui tem algum mérito, muito pelo contrário, Senhor, mas porque o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, compassivo. Traz, Pai, cada um de nós para mais perto de Ti. Nos limpa, nos lava, Senhor, nos santifica. Nos santifica na verdade, como o Senhor mesmo falou, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos. Abençoa o nosso domingo, de acordo com a Tua vontade, a semana que temos pela frente, Pai, de acordo com o Teu bom propósito. É em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém? Meus queridos, então nós ficamos por aqui, todos nós sobrevivemos, né? Ficamos um pouquinho. Que Deus abençoe e até a semana que vem, se Ele permitir.